A vida em Lisboa sempre teve seu ritmo peculiar. As manhãs começavam com o aroma do café fresco misturado ao cheiro de pastéis de nata que saíam quentes das confeitarias. Eu costumava caminhar pelas ruas de Alfama, admirando as fachadas coloridas e ouvindo os acordes de fado que ecoavam nas vielas. Era um lugar onde a tradição se encontrava com a modernidade, mas, para mim, essa harmonia estava se desvanecendo. O casamento era confortável, uma rotina bem estabelecida, mas sentia que algo faltava. As conversas com meu marido tornaram-se previsíveis, e a paixão que um dia nos uniu parecia ter se dissipado em meio às responsabilidades diárias. Ele estava tão focado no trabalho que mal notava minha ausência emocional. A vida seguia seu curso, mas eu me sentia como uma espectadora. Recentemente, o sobrinho do meu marido mudou-se para nossa casa. Ele era jovem e cheio de energia, uma lufada de ar fresco em meio à monotonia da minha vida. No início, tentei ignorar a conexão que começava a surgir entre nós. Nossos olhares se cruzavam frequentemente durante os almoços em família, e eu não conseguia evitar um leve rubor quando ele sorria para mim. Certa noite, enquanto preparávamos um jantar simples juntos, ele me convidou para um festival local no bairro Alto. O convite pegou-me de surpresa, não estava acostumada a receber propostas assim. O festival prometia música ao vivo e comida típica, uma oportunidade perfeita para escapar da rotina e redescobrir o que era viver. No evento, as luzes brilhantes e a música vibrante criavam uma atmosfera mágica. Mergulhei na energia ao meu redor, esquecendo momentaneamente as preocupações do dia a dia. Dançamos entre as pessoas, rindo e compartilhando histórias sobre nossa infância em Lisboa. A cada momento que passávamos juntos, sentia uma conexão mais profunda se formando. Foi durante uma pausa que nossos olhares se encontraram por um tempo mais longo do que o habitual. Havia algo no ar, uma tensão palpável que fazia meu coração acelerar. Naquele instante, percebi que estava dividida entre o conforto do meu casamento e essa nova emoção avassaladora. A noite terminou com promessas de novas aventuras e sorrisos cúmplices. No entanto, ao voltar para casa, o peso da realidade me atingiu como uma onda forte. Como poderia continuar vivendo assim? A ideia de trair meu marido, mesmo emocionalmente, me deixava angustiada. No entanto, a atração pelo sobrinho crescia dentro de mim como um fogo incontrolável. Olhei pela janela enquanto ele falava animadamente sobre o festival, havia algo nele que ressoava comigo de maneira inesperada. O dilema começou a tomar forma na minha mente, até onde eu estaria disposta a ir por essa conexão. O festival havia acendido uma centelha em mim que não poderia ser ignorada. E enquanto ele ria na sala ao lado, percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias seguintes ao festival foram marcados por uma tensão palpável. A presença do sobrinho na casa tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Ele se movia com uma leveza que eu não via há anos, trazendo uma energia nova para o ambiente. Nossos olhares se cruzavam frequentemente, e em cada um desses momentos, algo profundo se acendia entre nós. Certa noite, enquanto o marido assistia a um filme na sala, encontrei-me sozinha na cozinha. O sobrinho entrou, buscando um lanche. Ele sorriu ao me ver e perguntou se eu queria algo também. A simples troca de palavras parecia carregar um peso que antes não existia. Você gosta desse filme? Ele perguntou casualmente. Não muito, mas é sempre bom passar tempo juntos. Ele se aproximou da mesa e começou a falar sobre suas impressões do festival. O entusiasmo em sua voz era contagiante. Eu escutava atentamente, mas minha mente vagava. Como poderia ter me deixado levar por essa nova amizade? A conexão que estava crescendo entre nós era tanto uma bênção quanto uma maldição. Você sabe, às vezes sinto que precisamos de mais momentos assim, ele disse, olhando nos meus olhos com sinceridade. O coração acelerou dentro de mim. As palavras dele ressoavam como um convite silencioso para explorar algo além da amizade.
O medo das consequências começou a me assombrar, mas a curiosidade era forte. Naquela noite, depois do jantar, encontrei-o novamente na varanda. Ele estava observando as estrelas e parecia tão distante dos problemas cotidianos que nos cercavam. Decidi me juntar a ele. O silêncio entre nós era confortável e carregado de possibilidades. Às vezes, desejo que a vida fosse mais simples, confessei, olhando para o céu estrelado. Ele virou-se para mim e disse: e se pudéssemos criar nossa própria simplicidade? A pergunta pairou no ar como um desafio e uma promessa ao mesmo tempo. O momento tornou-se intenso, havia algo quase elétrico entre nós que não podia ser ignorado. Um impulso incontrolável fez com que eu me aproximasse mais dele. Então aconteceu, nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo e carente de razão, mas ao mesmo tempo carregado de emoções reprimidas. Assim que nossos lábios se tocaram, senti que o mundo ao nosso redor desaparecia momentaneamente. A realidade foi substituída por uma onda de sentimentos intensos que nunca havia experimentado antes. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi a porta da sala abrir-se abruptamente. O marido entrou e parou no limiar da varanda, seus olhos fixos em nós dois com uma expressão de confusão e incredulidade. O tempo pareceu congelar naquele instante constrangedor. Eu sabia que nada seria igual após aquele momento, as consequências estavam prestes a desabar sobre mim como uma tempestade inesperada. A tensão na sala era palpável. O olhar do meu marido se alternava entre mim e o sobrinho, uma mistura de confusão e desconfiança. Eu queria dizer algo, explicar a situação, mas as palavras pareciam falhar. O silêncio se estendia, tornando-se um peso insuportável. Estávamos apenas conversando, consegui murmurar, tentando quebrar o gelo. A resposta que obtive foi um arquejo de incredulidade, como se eu estivesse tentando justificar o injustificável. O sobrinho desviou o olhar, um misto de vergonha e culpa estampado em seu rosto. Aquela conversa sincera que tivemos algumas noites atrás ecoava em minha mente. Revelamos vulnerabilidades que nunca tínhamos compartilhado antes. As memórias daquela noite me assombravam agora, como tudo tinha mudado tão rapidamente. Um instante de conexão profunda e agora estávamos aqui, no olho do furacão. Enquanto meu marido tentava processar a cena diante dele, eu me perguntava se ele começava a suspeitar de algo mais profundo entre nós dois. A intensidade da ligação emocional que havia se formado não poderia ser ignorada. Nossos lábios se encontraram em um momento fugaz, e agora essa fraqueza parecia um fardo insuportável. Você está bem? Meu marido finalmente perguntou, sua voz tensa. Sim, respondi rapidamente, sem saber se estava sendo sincera ou apenas tentando acalmá-lo. Ele não parecia convencido. O sobrinho olhou para mim com uma expressão que misturava medo e preocupação. O que faríamos agora? A ideia de manter tudo em segredo parecia cada vez mais impossível. A necessidade de proteger nosso vínculo emocional estava se tornando uma tarefa árdua. Precisamos conversar sobre isso, disse meu marido, quebrando o silêncio novamente. Suas palavras eram firmes, mas havia um tremor na voz que denunciava sua insegurança. Sobre o que? Questionei defensivamente, sabendo muito bem a resposta. Ele respirou fundo antes de continuar, sobre você e ele. O coração disparou em meu peito ao ouvir isso. O medo das consequências começava a se manifestar como uma sombra crescente em minha mente. Como poderíamos continuar a viver sob o mesmo teto com essa tensão pairando no ar? O sobrinho recuou ligeiramente, como se quisesse desaparecer da situação desconfortável. A pressão aumentava enquanto meu marido olhava diretamente nos meus olhos, buscando respostas que eu não sabia como dar. Eu não quero que você saia, disse-lhe finalmente, sua voz baixa mais firme. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um eco distante, lembrando-me da estabilidade do nosso casamento. Mas também havia a chama da conexão emocional que crescia entre mim e o sobrinho, uma chama que eu não sabia mais como apagar.
A porta da sala bateu ao fundo quando ele saiu abruptamente, deixando-nos sozinhos para enfrentar as consequências desse momento decisivo. Meu coração estava dividido entre duas realidades opostas: a segurança do casamento e os sentimentos emergentes por alguém inesperado. O clima na sala tornou-se pesado e opressivo. As perguntas sem resposta pairavam no ar enquanto eu tentava encontrar uma maneira de navegar por esse labirinto emocional sem perder tudo pelo qual trabalhei tanto para conquistar. E então veio a sensação inquietante de que algo estava prestes a mudar irrevogavelmente em nossas vidas. A tensão entre nós era palpável. O desentendimento que havia surgido na noite anterior ainda pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Eu tentava manter a compostura, mas as palavras não ditas se acumulavam em minha garganta. A discussão sobre pequenas coisas se transformará em um confronto que expôs as fissuras do nosso relacionamento. Você não me escuta mais, ele disse, a frustração evidente em sua voz. Tudo o que você faz é se perder nesse mundo novo. As palavras dele ecoaram em minha mente, e eu sabia que havia alguma verdade nelas. As noites passadas a conversar e rir com o sobrinho do meu marido tinham me afastado da rotina familiar. Enquanto isso, a presença dele na casa se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Havia algo inegável entre nós, uma conexão que parecia crescer a cada dia. Mas o peso da culpa me seguia como uma sombra. A segurança do meu casamento estava ameaçada por esses sentimentos emergentes. Naquela manhã, quando ele entrou na sala, o olhar nos seus olhos era intenso. Precisamos conversar, ele disse, e eu sabia que essa conversa poderia mudar tudo. O coração acelerou enquanto eu ponderava sobre o que estava em jogo. Decidimos sair para um café no Mercado da Ribeira, onde os aromas vibrantes de comida local e risadas ao fundo criavam um ambiente efervescente. Mas mesmo ali, cercados pela vida pulsante de Lisboa, sentia-me presa em um dilema moral. O café estava cheio de pessoas felizes e despreocupadas, mas eu não conseguia me libertar da sensação de estar vivendo uma mentira. Você realmente acha que podemos continuar assim? Ele perguntou enquanto mexia seu café com distração. O tom da sua voz era sério e penetrante. Eu não sei, respondi honestamente. É tudo tão complicado. A realidade do nosso relacionamento secreto começou a pesar sobre mim como uma âncora. Depois de algum tempo conversando sobre trivialidades, decidimos ir para casa. O caminho parecia mais longo do que o normal, cada passo ressoando como um lembrete do que estava por vir. Quando finalmente chegamos à porta de casa, um silêncio desconfortável tomou conta de nós. Naquele momento decisivo, eu sentia que precisava fazer uma escolha: seguir em frente com esse novo sentimento ou retornar à segurança do meu casamento. A decisão pairava no ar como uma espada afiada pronta para cortar os laços que me prendiam a essa vida confortável. E então aconteceu, passamos a noite juntos. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nas consequências. A intensidade daquele momento mudou tudo entre nós e deixou claro que não havia retorno possível. O telefone tocou abruptamente, quebrando a tensão no ar e trazendo à tona a realidade do mundo exterior novamente. Olhei para ele com olhos arregalados enquanto pegava o aparelho na mesa ao lado. Era um número desconhecido. Quem é? Perguntei nervosamente enquanto ele hesitava em atender. A incerteza crescia dentro de mim enquanto o som da chamada preenchia o espaço entre nós, trazendo à tona todos os medos ocultos sobre o futuro e as escolhas feitas até agora. A tensão no ar era palpável quando o telefone tocou novamente. Olhei para o aparelho, hesitando, enquanto a incerteza se transformava em um peso no meu estômago. O bilhete que meu marido havia encontrado ainda queimava em minha mente, como uma chama que não se apagava. A última coisa que eu queria era mais confrontos. Atende, pensei, mas as palavras não saíram da minha boca. O silêncio na sala parecia aumentar, cada segundo se arrastando como se estivesse preso em um loop interminável. Finalmente, respirei fundo e atendi. Alô? A voz do outro lado era familiar,
mas o que ela trazia era uma mistura de ansiedade e expectativa. Oi, sou eu, disse ele, a hesitação evidente. Precisamos conversar. O convite para um diálogo me deixou inquieta. O que mais poderia ser discutido? As palavras não ditas entre nós estavam se acumulando como pilhas de roupas não lavadas. Sobre o que? Perguntei, tentando manter a calma. Sobre nós, respondeu ele com um tom sério. Estou pensando em ir embora. As palavras dele ecoaram em minha mente, cada sílaba atingindo-me como uma onda gelada. A ideia de sua partida me fez sentir uma mistura de alívio e pânico. Alívio porque talvez assim as coisas voltassem ao normal, pânico porque a conexão que havíamos formado não poderia ser simplesmente apagada. Por que você faria isso? Questionei, tentando entender sua lógica. Porque é o certo a se fazer, disse ele com firmeza. Não quero ser a razão dos seus problemas. Enquanto falávamos, percebi que o dilema moral estava se intensificando dentro de mim. O que eu realmente desejava? Continuar nesse casamento confortável ou arriscar tudo por algo desconhecido? As imagens de nossas conversas e risadas juntos invadiram minha mente como flashes de luz. A conversa foi interrompida quando ouvi passos na escada. Meu coração disparou ao perceber que meu marido estava se aproximando da sala. Estou ocupada, consegui murmurar antes de desligar rapidamente o telefone. Ele entrou na sala com uma expressão neutra, mas havia algo nos seus olhos que me fez sentir um frio na espinha. Você parece distraída, comentou ele casualmente enquanto olhava pela janela. Só pensando em algumas coisas, respondi evasivamente. Ele assentiu, mas a desconfiança pairava no ar como uma nuvem escura prestes a desabar sobre nós. O clima tenso entre nós era inegável e eu sabia que precisaria ser cuidadosa com cada palavra escolhida dali em diante. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as questões giravam em minha mente como um redemoinho. Seria possível encontrar felicidade fora dos limites do esperado? E se eu realmente quisesse seguir adiante com esse novo caminho? No dia seguinte, encontrei-me com uma amiga em um café no Mercado da Ribeira. A conversa fluiu naturalmente até que ela perguntou diretamente: Você está feliz? A pergunta me pegou desprevenida e as palavras falharam ao tentar sair da minha boca. Em vez disso, olhei para ela com sinceridade e disse: Não sei mais. Ela franziu a testa e continuou: Às vezes precisamos enfrentar nossas verdades. Aquelas palavras ecoaram enquanto eu caminhava pelas ruas estreitas de Alfama mais tarde naquele dia. A cidade pulsava ao meu redor, as vozes dos artistas nas ruas misturavam-se aos cheiros vibrantes das comidas locais. Eu precisava decidir antes que fosse tarde demais. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, o peso da decisão pairava sobre mim. As vozes alegres dos artistas e o aroma tentador das comidas locais contrastavam com a tempestade interna que eu enfrentava. O sobrinho do meu marido havia decidido que precisava ir embora. A ideia de sua partida me deixou inquieta. Naquela noite, a casa estava cheia de murmúrios e risadas. Um evento familiar reunia todos, mas a tensão entre mim e ele era palpável. Cada olhar trocado era carregado de significados não ditos, e eu sabia que a despedida se aproximava. Ele estava certo em querer evitar mais problemas, mas isso não tornava a situação mais fácil. O jantar foi um desfile de conversas superficiais, enquanto meu coração batia descompassado. O marido falava animadamente sobre planos futuros, alheio ao que realmente acontecia entre nós. Eu tentava sorrir, mas a angústia me consumia por dentro. Você não está muito quieta hoje, comentou uma cunhada, lançando-me um olhar curioso. Estou apenas pensando no que preparar para o Natal, respondi com um sorriso forçado. A noite avançou e as luzes da cidade brilhavam através das janelas. Quando finalmente consegui escapar para o jardim, encontrei-o lá, sozinho sob as estrelas. O momento parecia carregado de inevitabilidade. Você vai mesmo embora? Perguntei, tentando manter a voz firme.
Preciso fazer isso, disse ele com um tom de resignação que partiu meu coração. Não quero causar mais problemas. Olhei para ele, sentindo uma onda de emoções conflitantes. E se você ficar? Podemos encontrar uma maneira. Não é assim que funciona, respondeu ele, afastando-se um pouco como se quisesse criar distância entre nós. Olhamos um para o outro em silêncio por um instante que pareceu durar uma eternidade. Era como se o mundo tivesse parado ao nosso redor. Um último olhar antes da separação iminente. Eu queria gritar para que ele ficasse, queria que tudo fosse diferente. A festa continuou dentro da casa enquanto nós nos perdíamos em nossos pensamentos no jardim escuro. A música vibrante ecoava pelas paredes como uma lembrança do que poderia ter sido. Então ele falou novamente: eu não posso ficar aqui e fazer você sofrer. As palavras dele penetraram em mim como lâminas afiadas. A verdade era inegável, eu estava dividida entre duas vidas, cada uma exigindo algo diferente de mim. Quando voltei para dentro da casa, o clima era festivo, mas eu me sentia estranha no meio daquela alegria aparente. Olhos curiosos se voltaram para mim assim que entrei na sala. Você está bem? Perguntou meu marido com preocupação genuína. Sim, respondi automaticamente enquanto tentava esconder minha agitação interna. Mas enquanto as conversas continuavam ao meu redor e os copos tilintavam em brindes alegres, minha mente estava longe dali, presa em pensamentos sobre aquele olhar no jardim e o futuro incerto à minha frente. A noite avançou e as horas passaram lentamente até que finalmente todos começaram a se dispersar. Um último momento juntos antes da partida dele parecia inevitável agora, algo precisava ser dito ou feito antes que tudo mudasse para sempre. E enquanto me dirigia para o quarto naquela noite, não conseguia evitar pensar no quanto tudo poderia ser diferente, se apenas tivéssemos coragem suficiente para enfrentar nossas verdades mais profundas. A noite estava silenciosa, mas meu coração batia descompassado. O que acontecerá entre nós não era apenas um erro, era uma revelação. Enquanto caminhava pelo corredor até meu quarto, a ideia de que tudo poderia mudar me consumia. O peso da decisão se tornava cada vez mais insuportável. Lá fora, Lisboa pulsava com a vida noturna. As luzes dos bares no bairro alto brilhavam como estrelas em uma cidade que nunca dorme. Eu sabia que ele também estava pensando em mim, em nós. A conexão que criamos era mais forte do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes. Mas o que isso significava para o meu casamento? Para a minha vida. No dia seguinte, o café da manhã foi tenso. O marido parecia alheio à tempestade emocional que me assolava. Conversas triviais sobre o trabalho e os planos do fim de semana preenchiam o ar, enquanto eu lutava contra a vontade de olhar para o sobrinho. Ele estava ali, sentado à mesa, com um sorriso nervoso nos lábios, como se compartilhasse um segredo inconfessável. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz baixa e preocupada. Sim, só estou cansada, respondi, tentando esconder a confusão dentro de mim. As horas passaram lentamente até que finalmente encontramos um momento a sós no quintal. O sol brilhava intensamente e os pássaros cantavam nas árvores. Era um cenário perfeito para conversas leves, mas havia uma tensão palpável entre nós. Precisamos conversar sobre ontem, ele disse, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez hesitar. Eu sei, respondi, sentindo meu coração acelerar novamente. Mas o que podemos fazer? Ele deu um passo mais perto, e por um breve instante, tudo ao nosso redor desapareceu. A realidade se desvanecia enquanto nossos pensamentos se entrelaçavam em um silêncio carregado de significado. Não posso ficar aqui se isso continuar, ele declarou finalmente, sua voz firme mas cheia de dor. As palavras dele me atingiram como uma onda avassaladora. A ideia de perdê-lo era insuportável. Você não pode simplesmente ir embora, implorei. Mas é isso que precisamos fazer, ele respondeu com tristeza nos olhos. A conversa foi interrompida por um barulho vindo da casa.
O marido apareceu na porta da cozinha e nos lançou um olhar curioso. Instantaneamente, a atmosfera leve se dissipou como fumaça no ar. Ele não poderia suspeitar do que estava acontecendo entre nós, e isso seria catastrófico. Após o café da manhã, cada movimento parecia ensaiado e artificial. Eu tentava agir normalmente enquanto dentro de mim tudo estava desmoronando. A pressão aumentava à medida que as horas passavam e as responsabilidades cotidianas tomavam conta da minha mente. À tarde, decidi sair para espairecer e caminhei pelas ruas estreitas de Alfama. As vozes dos turistas misturavam-se ao som do fado ecoando pelos becos antigos. Cada nota parecia refletir minha confusão interna, uma melodia triste sobre amores perdidos e desejos secretos. Enquanto observava a vida ao meu redor, percebi que precisava tomar uma decisão definitiva antes que fosse tarde demais. Meu coração estava dividido entre dois mundos, a segurança do casamento e a emoção proibida daquela conexão intensa. Quando voltei para casa naquela noite, algo mudou dentro de mim, e eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. E quando olhei para ele novamente na sala de estar, pude sentir claramente que o momento decisivo estava se aproximando rapidamente, algo precisaria ser feito antes que nossa história chegasse ao fim sem mesmo ter começado plenamente. Enquanto a luz da sala parecia mais intensa do que nunca, o peso da decisão pairava no ar. O olhar dele, profundo e questionador, refletia a confusão que também habitava meu coração. As paredes da casa pareciam mais próximas, como se estivessem testemunhando nosso dilema silencioso. O que eu realmente desejava? A segurança do casamento ou a emoção de algo novo e inesperado? A atmosfera estava carregada de tensão. Precisamos conversar, ele disse, quebrando o silêncio que nos envolvia. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto tentava reunir coragem para responder. A dúvida me consumia, cada momento que passávamos juntos me fazia sentir viva, mas também culpada. Sobre o que? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou por um instante, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Sobre nós, respondeu finalmente. Isso era tudo o que eu precisava ouvir para saber que não havia volta. O desejo de explorar essa nova conexão se tornava cada vez mais forte. O dia seguinte trouxe um clima diferente em casa. O marido parecia alheio ao que estava acontecendo entre nós, mas as pequenas mudanças em seu comportamento não passaram despercebidas por mim. Ele estava mais distante, como se sentisse uma sombra pairando sobre nós. A rotina seguiu seu curso habitual, mas algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. O festival local estava se aproximando e a ideia de ir juntos começou a tomar forma em minha mente. Vamos ao festival amanhã? Perguntei-lhe hesitante. Um sorriso iluminou seu rosto e ele concordou imediatamente. Aquela simples resposta fez meu coração acelerar, era um passo em direção ao desconhecido. Naquela noite, enquanto preparava-me para dormir, as memórias do dia me invadiram como uma onda avassaladora. O sorriso dele, a maneira como me olhava, tudo isso me deixava em conflito com meus sentimentos mais profundos. No festival, as cores vibrantes e os sons animados pareciam refletir a turbulência interna pela qual eu passava. Quando nossos olhares se cruzaram novamente entre as barracas de comida e as luzes brilhantes, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido temporariamente. Nós nos beijamos, ele murmurou entre risos nervosos após uma dança desajeitada sob as estrelas. O momento foi mágico e aterrorizante ao mesmo tempo, o gosto da liberdade misturado à culpa era inebriante. Mas logo percebi que esse encantamento tinha um preço alto. Ao voltar para casa naquela noite, encontrei meu marido esperando por mim na sala com uma expressão séria no rosto. Onde você esteve? Ele indagou com um tom de desconfiança evidente. O ar ficou pesado enquanto eu tentava formular uma resposta convincente, mas tudo o que consegui foi um silêncio constrangedor que parecia gritar verdades ocultas.
O olhar dele endureceu e naquele instante soube que não havia como escapar das consequências das minhas escolhas recentes. A vida que conhecia estava prestes a mudar drasticamente, não havia volta agora. As palavras estavam na ponta da língua e eu sabia que qualquer resposta errada poderia desmoronar tudo ao meu redor. Um último olhar entre nós dois fez meu coração disparar, era hora de enfrentar a realidade do nosso dilema emocional sem saber onde isso nos levaria realmente.